O Whindersson Nunes se internou num hospital psiquiátrico. Ele mesmo tomou atitude e foi e se internou. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Meu nome é Bruno Andrade, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. E esse assunto é muito delicado, porque vir aqui falar na internet, expressar uma opinião, falar o que a gente acha, o que pensa, o que pode ser, o que não pode ser, chega a ser até errado da minha parte fazer isso. Só que eu tenho um testemunho que pode ser que ele esteja passando por alguma situação parecida com a minha, nossa, que numa proporção muito menor, né? Quem sou eu que viveu isso no passado? E para você que pensa em ser influencer, que pensa na internet, que pensa nesse mundo aqui que a gente está vivendo, nós precisamos ter cuidado, sabe? Porque o Whindersson Nunes é uma pessoa de grande influência, ele deve ter muitas responsabilidades, ele deve carregar um peso muito grande de quem ele é. Porque pensa, tem milhões de seguidores na internet, ele deve ter negócios por trás, shows, compromissos, que são difíceis de, às vezes, abandonar. Ele tá falando de muito dinheiro, tá falando de muitas propostas, tá falando de pessoas que bajulam ele para ter um interesse. É difícil filtrar quem são pessoas verdadeiras das pessoas que estão em busca de tirar uma casquinha, de pegar um pedacinho. Falando da parte profissional, vamos falar de conteúdo para a internet. Vou entrar nesse tópico primeiro. Quando a gente fala de conteúdo para a internet, hoje a internet é uma enxurrada de informação, de conteúdo, de acesso. A gente pega os Reels lá, é um vício, eu mesmo tenho que me controlar, porque às vezes passo meia hora assim, um piscar de olhos, só com aquelas pequenas pílulas ali, o tempo vai passando. E são muitas vezes conteúdos que, primeiro, às vezes são informativos, mas você não precisava daquela informação, ou é um excesso de informação repetitivo. Muito conteúdo vazio e sem objetivo, sem lógica, sem um motivo para qualquer, né? Entretenimento. Entretenimento é um conteúdo vazio, que não vai agregar em nada, que vai fazer você só passar o tempo. E o conteúdo do Whindersson Nunes é um conteúdo humorístico, de fazer as pessoas rirem, de fazer as pessoas se divertirem, de fazer as pessoas passarem o tempo. E esse tipo de conteúdo, para quem às vezes produz, é legal. Só que tem um limite. Porque a gente é ser humano também. Então a gente fica criando aqueles conteúdos. E daí entra um pouquinho na minha história. Vou dar um breve testemunho. Anos atrás eu produzia muito conteúdo aqui na internet. Eu era assim ávido. Minha rotina era essa, era postar conteúdo. Acordar. Ai, meu gato tá me mordendo aqui. Sai. Acordar, postar conteúdo, e eu tinha assim, cara, eu tenho que fazer muito conteúdo, eu tenho que fazer muito, eu tenho que postar, e aí às vezes eu dormia pensando em conteúdo, acordava pensando em conteúdo, tinha uma rotina muito forte que eu queria muito fazer meu canal crescer e ser um youtuber. E testa conteúdo daqui, testa conteúdo dali. E eu precisava ver o que dava certo, esse que não dava certo. Às vezes eu fazia um conteúdo muito legal, mas que não dava audiência. Ou seja, a gente tinha uma briga pela audiência. A gente precisava ir atrás das visualizações e do interesse das pessoas. Para você dar certo na internet, você precisa ir atrás do que as pessoas querem ver e querem ouvir. E muitas vezes esse tipo de conteúdo ele não é saudável para quem está produzindo. Você não tem uma paixão por aquilo, só que você descobriu a fórmula, você viu que aquilo dá certo. Você viu que aquele é o segredo do sucesso. E foi nessa que meu canal começou a crescer, eu acertei o conteúdo, depois de tanta tentativa, meu canal começou a bombar, a explodir. Muitas pessoas vinham falar comigo, tentando tirar em vantagem ou fazer parceria, né? Excesso, onde tem visualização tem oportunidade.
enfim. E lógico, eu estava gostando muito daquilo, afinal, era o que eu queria. Só que eu percebi um lado negativo, que é o lado de você precisa fazer o que dá certo e não o que você precisa fazer, e não fazer o que você realmente ama fazer. E isso causa um profundo vazio no peito. Porque eu acho que algumas pessoas, não todos, né? Eu comecei a criar um senso de propósito em tudo que eu faço. E eu percebi que aquilo que eu estava fazendo não fazia mais sentido para mim. Perdeu a graça. Eu consegui o que eu queria, que era visualizações e atenção. Só que da noite pro dia desmoronou porque eu já consegui aquilo e eu perdeu a graça para mim. Foi um momento muito difícil que poxa, agora que eu me dediquei tanto a isso, fiz acontecer, vou abandonar? E eu acabei abandonando. E eu percebi que a internet ela é traiçoeira em relação a isso. E pode ser um dos motivos que talvez o Whindersson Nunes entrou nessa. Fazendo algo só pelo dinheiro, pela fama, pelo resultado, pelo prestígio, sem propósito. E eu acredito que eu tive a grande sorte de Deus, de Jesus entrar no meu coração, entrar na minha vida, e eu ser transformado, e ter uma nova rota, e as coisas acontecerem para mim de uma maneira maravilhosa, e eu, enfim, troquei minhas milhares de visualizações por um canal simples como esse, que eu possa conversar, e seria uma honra ter pessoas comentando aqui, engajando um pouco mais, mas com objetivo, com propósito, saber que eu ajudei, saber que eu transformei, saber que eu fiz você pensar um pouquinho, saber que eu posso ter pessoas que realmente estão nessa mesma busca, que é uma audiência mais qualificada, que é uma audiência mais preparada, que é uma audiência mais que realmente tem um interesse diferenciado, não apenas só de futilidade. E o entretenimento virou isso, futilidade e vazio. Eu era uma pessoa que gostava muito de ver stand-up, podcast, dessas coisas assim de stand-up comedy, stand-up comedy, né? Até embolei pra falar. Eu gostava muito e hoje eu não vejo tanto, vejo um ou outro para dar uma risadinha, mas não é uma coisa que me prende por muito tempo. Porque eu vejo que é uma perca de tempo que não agrega em nada, tem muita besteira, tem muito palavrão, tem muita coisa negativa. E eu vejo aquilo como algo fútil e desnecessário. E o Whindersson Nunes foi um também, que eu assistia muito, dava muita risada e vi que perdeu a graça, que não faz mais sentido. Da mesma forma que eu assistindo talvez não veja graça, talvez ele fazendo aquele conteúdo também ele perdeu o senso de propósito. E eu acredito que para a gente renovar isso, para a gente resgatar isso, essa essência, é se reconstruindo. Talvez não deixando de fazer o que ele faz, talvez não deixando de ser um comediante, talvez se reinventando. Ou talvez recomeçando do zero com uma nova profissão. E é aí que as pessoas se perdem, porque elas associam aquilo que elas fazem, a fama que elas têm, o resultado que ela gerou até hoje, com a identidade dela. E a nossa identidade é de filho. Nós somos imagem e semelhança do Criador. Hoje eu posso ser um corretor de imóveis que eu sou, mas amanhã eu posso ser um mero vendedor de paçocas na rua. Amanhã eu posso ser um pregador do evangelho. Amanhã eu posso ser um influencer aqui. Amanhã eu posso ser qualquer coisa, mas que não vão ser os meus resultados que me levaram e trouxeram até aqui. Eu resolvi gravar esse vídeo porque é uma coisa que eu passei, que eu enfrentei. Graças a Deus eu não questionei assim. Eu larguei mesmo. Da noite pro dia eu falei, não quero mais isso. Não é pra mim, eu não tenho mais força. Na época também tinha essa questão, eu não tinha mais energia, não tinha mais força. Eu sentia um vazio muito grande dentro de mim, produzindo aquele tipo de conteúdo, aquele tipo de vídeo, um entretenimento vazio. E eu acabei
tomando um novo rumo, uma nova direção. E comecei a trabalhar como corretor de imóveis. Graças a Deus as coisas começaram a dar certo. Hoje eu adoro e gosto do que eu faço, mas pode ser que amanhã mude, eu não sei. Até então é isso. E eu quero que você pense, quero que você saia refletindo e pensando nisso que eu tô falando. Até tô com sono, galera, tô piscando aqui já. Quase 1 da manhã já. 5. 1 da manhã, certinho. E que você pense, o que na tua vida tá te trazendo esse vazio? Será que você tá carregando esse peso de ter que de talvez já saber que precisa tomar uma atitude para largar, para renunciar, para tomar uma direção, uma nova direção e orar para Deus para que Ele te dê a visão. Uma coisa engraçada que aconteceu, que quando eu larguei isso, voltei a trabalhar numa imobiliária que eu já tinha trabalhado uma época, e eu falei que eu nunca mais ia trabalhar como CLT, e acabei voltando. Falei, Deus, 1 ano, só para eu retomar minha vida, só para eu ver o que eu vou fazer. Nesse ano eu me dediquei, trabalhei. Quando faltava 1 mês para completar esse 1 ano, eu enxerguei. Deus me deu essa visão. Deus falou para mim, você vai trabalhar como corretor. Na época eu trabalhava no setor de marketing, na área do marketing, ficava por trás, porque tinha medo de falar, de me comunicar, só que Deus foi me capacitando, foi me dando essa expertise, sabe? Essa habilidade, foi me mostrando quem realmente eu era e que eu podia enfrentar esses meus medos, que ele era um medo, na verdade, inconsciente que eu tinha de falar com o cliente. Na verdade, eu já estava consciente, mas que eu não tinha a visão, talvez, não sei. Enfim, foi natural eu estar envolvido lá na imobiliária e enxergar corretores que não se dedicavam, que não davam valor ao trabalho. Eu falei, eu acho que eu enxerguei um propósito ali. Falei, se essas pessoas que não se dedicam, não dão o devido valor a esse trabalho, essa profissão, muitas pessoas odeiam corretores por conta disso, eu vou entrar de cabeça. E daí eu fiquei agoniadaço. Da noite pro dia, da mesma forma que eu abandonei a vida de youtuber, eu abandonei a minha vida do marketing porque eu tive uma visão e um direcionamento. Eu falei, eu vou fazer isso. Larguei o meu emprego, que na época eu estava ganhando bem, né? Não tinha cumprido. Solteiro, ganhando um salário bacana. Na época o meu ex-chefe aceitou o valor que eu tinha proposto, então eu estava pagando minhas contas e ainda sobrava dinheiro. E eu larguei. As pessoas, na época ninguém me falou nada, né? Mas o pessoal da minha família, alguns amigos, não acreditaram na atitude que eu tive e depois me contaram, Bruno, você foi corajoso. Bruno, o que você fez eu não teria coragem, parabéns. E graças a Deus, nesse 1 ano que passou, eu consegui trocar o meu carro, comprar um carro melhor, um carro que eu queria ter, assim, que eu estava já almejando e sonhando. E consegui ficar mais tranquilo financeiramente por conta de uma atitude, por conta de um vazio que entrou no meu coração, uma mudança, reconhecer isso também, entender que a gente tem que largar coisas que não vão agregar, que não tem propósito. E o que é ter propósito, não ter propósito? É enxergar aquilo que você está fazendo com o objetivo de ajudar alguém, com o objetivo de gostar, fazer teu coração se alegrar também. Lógico que no meu trabalho é muita pressão, muito trabalho, já até cheguei a ficar meio doente em umas épocas de trabalhar muito, que isso já acaba que não é tão saudável, mas sempre visualizando as nossas limitações, nossas capacidades e buscando equilíbrio. Então é isso, eu acredito que o Whindersson Nunes ainda vai se reencontrar. Eu acredito que Deus está trabalhando no coração dele, quando a gente começa a repensar, quando a gente toma a própria atitude de buscar ajuda. Ele já comenta de Deus, só que ainda não é um cristão, não entende direito, acho que do evangelho, ainda não tem essa entrega genuína, ainda não despertou esse interesse real. E é um assunto que eu vou falar aqui no canal também. Muitos famosos se convertendo ao evangelho. O que será que é isso?
É bom? É ruim? Será que eles realmente estão se convertendo de verdade ou é fogo de palha? Então fique por dentro aí que em breve vai ter novidades. Espero que tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, até mais.